Então, dando uma continuidade aqui à aula anterior, então eu encerrei a aula falando de rotação de espelhos, né? Fiz lá a demonstração sobre o ângulo de giro do espelho. No e-book de vocês tem simuladores de rotação, tá? Então, aqui eu tenho um espelho desenhado lá no simulador, um espelho A. Eu tenho aqui um raio de luz incidente, formando um ângulo I, reta normal, perpendicular à superfície, raio R, e aí eu consigo movimentar esse espelho rotacionando ele. Então, vejam que à medida que eu vou girando o espelho, olha, no simulador, então, o que acontece com o meu raio de luz? Ele passa a estar numa nova posição aqui no espelho, e aí ele vai me mostrando que, de acordo com o giro que eu faço no espelho, com esse ponto A aqui, ó, meu raio de luz atinge novas posições. Nessas novas posições, eu desenho outras retas normais. Eu tenho novos ângulos I, novos ângulos R de reflexão. Tenho o raio refletido, sempre prolongo os raios refletidos para saber o ângulo de giro deles, tá? E o ângulo de giro do espelho aparece já marcado aqui no simulador como 30,3 e o ângulo de reflexão dos raios 60,6. E aí eu posso ir modificando esses ângulos aqui no simulador e vendo o que acontece em cada uma das situações, tá? Então, aqui eu tenho um simulador que estava lá no e-book de vocês, que eu tô trazendo aqui só para relembrar o que eu falei na aula passada, no finalzinho da aula passada, tá? Agora eu vou voltar lá para os meus slides de ótica para poder falar de campo visual e associação de espelhos. Aqui nos meus slides de aula, eu tenho um pequeno vídeo onde eu tenho uma figura em 3D de um espelho colocado no chão de uma sala, de um espelho horizontal. Eu coloquei aqui um observador O numa determinada altura desse piso, não necessariamente na frente do espelho. Para poder desenhar o campo visual desse espelho que está aqui, o que é que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar pegar uma régua e medir a distância do ponto O até o piso e repetir essa distância aqui embaixo. Lembrando, o ponto O, para mim, é o meu observador. É como se eu tivesse prolongado esse espelho, mas eu apenas peguei aqui uma régua, medi essa altura, repeti essa altura aqui embaixo e desenhei uma imagem do meu observador. Dessa imagem que eu desenhei do meu observador, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dessa minha imagem, ignora essa setinha que tá dançando aí, ó. Eu vou pegar da imagem do meu ponto O, uma linha imaginária passando por cada um dos vértices do meu espelho. Reparem que essa linha imaginária que eu peguei passando pelos vértices do meu espelho, elas estão pontilhadas porque elas são virtuais. Então, elas foram até a borda e daí para frente eu desenhei essas linhas, eu continuei essas linhas como linhas cheias, tá? O que acontece? Eu tenho toda uma região aqui do espaço compreendida entre essas linhas cheias, na qual qualquer objeto que eu colocar nesta região, ele vai estar emitindo luz. Essa luz será capaz de atingir o espelho e refletir no olho do observador. Fica meio difícil a gente enxergar isso nessa imagem aí, meio que tridimensional. Por isso, eu tô passando aqui para uma figura plana, bidimensional. Aqui está o meu observador, aqui está o meu espelho. Para construir a região do campo visual desse espelho, na qual o meu observador será capaz de enxergar, através do espelho, imagens de objetos que estão dentro do campo visual pertencente a esse espelho, o que eu vou fazer? Primeira coisa, meu observador está fora aqui da região do espelho, mas ele poderia estar na região do espelho também. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é imaginar um prolongamento desse espelho, ó. Prolonguei, não é de verdade, é só uma representação de como se o espelho fosse maior. Por isso que eu digo, meu observador poderia estar em qualquer posição, inclusive na frente do espelho.
eu vou pegar uma régua e vou medir, vou traçar aqui, ó, uma linha na vertical, perpendicular ao espelho. Vou pegar a régua e vou medir essa distância, ó, do observador até essa linha imaginária do prolongamento do meu espelho. Vejam, formando aqui 90 graus. Medir com a régua essa distância, eu vou chamar essa distância de D e vou repetir essa distância aqui embaixo, como se eu estivesse dentro de um espelho. Então, meço quantos centímetros tenho aqui e vou repetir essa distância aqui embaixo. Dessa distância que eu medi e eu localizei agora aqui embaixo um observador, então, ó, imaginem que, vou tentar marcar aqui embaixo, que aqui em vermelhinho, opa, não dá para ver aqui na minha gravação, um pouquinho mais para trás. Então, eu pus uma bolinha aqui vermelhinha, ó, que aqui embaixo, nessa bolinha vermelhinha que eu acabei de colocar, isso aí é o meu observador, tá? Imagine que desse observador virtual porque isso aqui é real e aqui embaixo é virtual. Imagine que desse meu observador virtual, eu tenho uma linha imaginária que vai tocar as bordas do espelho. Então, com a régua, bonitinho, vai lá, pega uma reguinha de vocês, ótica é sempre com régua, e meçam, ou então simplesmente vai lá e traça uma reta unindo o seu observador virtual com as extremidades do espelho. Lembrem-se, isso que eu vou fazer, essa minha reta tá fora do lugar, eu vou ajeitar ela. Ajeitando aqui o meu desenho para vocês, ó. Então, prolonguei uma reta prolongada da extremidade do meu espelho até a posição onde estaria a imagem do meu observador. O que eu vou fazer depois que eu tracei essas duas linhas aqui imaginárias? Eu vou fazer prolongamentos aqui, ó, só que com linhas cheias, tá? Então, é como se o raio de luz estivesse vindo nessa direção, atingisse o espelho, atravessasse a borda e chegasse ali do outro lado. Tudo que estiver nesse espaço aqui, olha, nesta região aqui do espelho, o meu observador consegue ver por reflexão. Por qual motivo? Eu posso imaginar aqui uma linha perpendicular, que é minha reta normal, desenhar um ângulo I, medir um ângulo R e desenhar o raio refletido. O que eu vou observar? Que tudo que está nessa região, não importa onde, o raio de luz incidente vai chegar no espelho, vai refletir e ir na direção do olho do observador. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver nesse campo visual aqui um ponto A, eu sei que esse ponto A pode ser visto por este observador, porque ele está dentro do campo visual do espelho. Isto é, tem um raio de luz que vai sair dele e vai atingir o espelho e chegar até o olho do meu observador. Como eu sei onde esse raio de luz tem que atingir exatamente esse espelho para refletir no olho? Eu sempre meço a distância do meu objeto, né? O meu objeto é ali agora o ponto A. Eu meço sempre a distância do ponto A até o espelho, chamo essa distância de D. Dentro do espelho, eu vou repetir essa distância, vou ter aqui a imagem do ponto A numa distância que é virtual. E aí, dessa imagem do ponto A, ok? Eu sei que tem um raio de luz que vai sair dela em direção ao olho desta pessoa. Então, essa pessoa é capaz de enxergar, aqui eu tô pegando um único raio de luz, né? Eu sei que para essa pessoa enxergar esse objeto, eu preciso de no mínimo 2. Então, o que eu vou fazer? Do olho da pessoa, eu vou imaginar um raio com a régua, tá, gente? Ela tá vendo isso aqui, ó. É como se o raio de luz estivesse vindo daqui, papapá, em linha reta, lá pro olho dela, ok? Então, sempre imaginem aonde está a imagem. Eu não consigo fazer desenhos aqui com a régua, me desculpem. Então, primeiro, localizem a imagem do objeto dentro do espelho. Localizou a imagem, peguem um raio de luz que vai na direção do olho da pessoa.
Quando você localizou a posição onde esse raio de luz que estava aqui atingiu o espelho e foi para o olho da pessoa, você já sabe onde está o raio incidente e onde está o raio refletido. Depois eu vou fazer algumas questões, alguns exercícios só sobre isso, sobre localização de imagens, sobre construção de todas essas coisas, tá? Então, para que eu possa determinar o campo visual de um espelho, o que é necessário mesmo? É necessário eu prolongar o espelho, ó, tô aqui na esquerda, na minha figura em 3D, em cima do meu vídeo, ó. Eu prolongo o espelho, eu meço a distância, a altura do meu observador até o espelho, repito essa distância aqui dentro, ok? E aí eu vou pegar uma régua e vou sempre pontilhando, ó, até a borda do espelho. Chegou na borda do espelho, para fora, linha cheia, ok? E aí eu faço isso em uma, duas. Se eu tiver em 2 dimensões, eu vou fazer isso só 2 vezes, ó. Na verdade, o raio de luz vem daqui nessa direção, é capaz de refletir aqui no espelho para o olho do observador. Esta região aqui, qualquer coisa que estiver aqui dentro, o meu observador é capaz de enxergar por reflexão no espelho, porque ela está dentro do campo visual. Então, toda essa região aqui corresponde ao campo visual do espelho. Toda essa região que eu marquei aqui na minha figura do lado corresponde ao campo visual do espelho. E daí depois eu faço alguns exercícios bem bonitinhos para vocês, mostrando como é que a gente constrói todas essas coisas. Lembrando, sempre com régua. Aqui para mim é muito difícil fazer com régua, porque eu ainda não estou acostumada com essa mesa digitalizadora, tá ok? Então, continuando aqui, já sabemos determinar o campo visual de um espelho. E aí, o último assunto da minha aula, que é associação de espelhos, eu vou utilizar um simulador também, que está lá no e-book de vocês, neste site. Então, no e-book está sempre indicando alguns simuladores para vocês testarem, brincarem, ver como funciona. O que vem a ser a associação dos espelhos? Eu vou pegar 2 espelhos planos. Vou ligar esses 2 espelhos planos com uma dobradiça e vou abrir como se fosse um livro, formando aqui um ângulo entre esses 2 espelhos. E aí eu vou colocar objetos nessa posição aqui de abertura, pode ser na bissetriz desse ângulo ou qualquer outra posição, e ver quantas imagens eu consigo enxergar por reflexão do meu objeto, dos meus raios de luz emitidos pelo meu objeto dentro desse espelho, tá certo? Então, se eu tenho um ângulo de 30 graus, quantas imagens eu sou capaz de enxergar de um objeto apenas por reflexão no espelho? Então, indo agora para o site do simulador aqui do GeoGebra, o que eu tenho nesse simulador que eu posso comentar com vocês? Vou arrastar aqui a tela do simulador para cima. A princípio, eu já consigo ver nessa situação que eu tenho aqui embaixo um objeto. Aqui tem 2 olhinhos, tá vendo? Ó, é o meu observador. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a tela, tá? Então, aqui tá o meu objeto, aqui tá o meu observador. Eu consigo arrastar esse observador para diferentes posições aqui na minha tela. Eu vou deixar, a princípio, ele atrás do meu objeto. Eu tenho 2 espelhos aqui, mas entre esses 2 espelhos eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, é como se, na verdade, esses 2 espelhos formassem um único espelho plano. E o que eu tenho de observação desse objeto aqui, ó, tá aqui meu observador, meu objeto é a mão, eu tenho aqui dentro desse espelho uma única imagem. Então, para o objeto, por reflexão no espelho, eu tenho uma única imagem, que ele está chamando aí de imagem 1. Aqui do lado esquerdo, eu posso modificar o ângulo entre os espelhos, e aí eu vou vendo o que acontece com as imagens. Então, na primeira situação, vejam vocês, não importa onde está o meu observador, ele vai enxergar apenas uma imagem do meu objeto mão. Porque desse objeto saiu um raio de luz que atingiu o espelho. Imagine que aqui está a reta normal, esse raio de luz refletiu.
Para o observador, o raio de luz veio em linha reta. O que ele enxerga é o raio refletido. Essa distância e esta são iguais, então ele vê apenas uma imagem. Não importa onde ele está, ele vai ter apenas uma imagem do meu objeto, o que já era esperado. Em um espelho plano, a gente vê uma imagem refletida, simétrica aqui dentro do espelho. Mas e se eu mudar o ângulo e esse ângulo deixar de ser 180 graus? Vamos imaginar, olha, eu estou modificando o ângulo para 160, 150. Eu vou para os ângulos que são mais comuns para nós, tá? Aqueles que a gente normalmente trabalha nas aulas de matemática. Eu vou colocar entre os espelhos um ângulo de 90 graus, tá? Para um ângulo de 90 graus, quantas imagens eu consigo ver deste mesmo objeto? Vejam. O meu observador está aqui, ele enxerga uma imagem por reflexão no espelho 1. Então, tem um raio de luz que atinge o espelho, desenharia aqui minha reta normal, ok? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, prolonguei aqui meu raio refletido, meço a distância do meu objeto até o espelho, sempre perpendicular, repito essa distância aqui dentro, eu localizo a primeira imagem. Só que agora eu tenho uma segunda imagem. Como que essa segunda imagem é construída? Do mesmo jeito que a primeira. Eu pego um raio de luz que atinge o espelho que eu chamei de espelho 2, e aí o que acontece? Desenho uma linha aqui perpendicular ao espelho, que é a minha reta normal, marco o ângulo de incidência, marco o ângulo de reflexão, tenho aqui o meu raio de luz refletido, a distância do meu objeto até o espelho, eu posso repetir aqui dentro para saber aonde está essa imagem 2, tá? Então, ele já vê uma imagem por reflexão no espelho 1, uma imagem por reflexão no espelho 2, e existe uma terceira imagem, olha, que está exatamente aqui no meio, ó, essa distância, eu vou repetir ela aqui e desenhar essa terceira imagem. Ou ainda, prolongo o espelho 1, pontilhado, prolongo o espelho 2. E aí eu digo que da minha imagem 1, nesse prolongamento do espelho, ó, nessa distância, eu tenho uma imagem da imagem 1. Essa distância repetida aqui dentro me dá essa imagem 3. Na verdade, a imagem 3 junto com uma imagem 4. Por quê? Porque dessa imagem 2 eu não prolonguei esse outro espelho. Mede essa distância aqui, ó, e repete ela aqui dentro, ok? Só que o que acontece? Da minha imagem 1, eu tenho a imagem 3. Da minha imagem 2, eu tenho a imagem 4. Mas a imagem 3 e a imagem 4 estão uma sobre a outra. Ó, tanto é que nem dá para ver que o 3 aparece aqui direito no simulador. Aparece um número meio rabiscado. Por quê? Porque são duas imagens que estão uma sobre a outra. Então, eu tenho desse meu objeto uma imagem no espelho 1, desse meu objeto uma imagem no espelho 2, e eu tenho desse meu objeto está aqui, né? Objeto, uma imagem 1, desse objeto, uma imagem 2, desse objeto, uma terceira imagem, que na verdade é a junção de duas imagens, uma da imagem 1 e uma da imagem 2. Sempre prolonguem espelhos, ok? Vou modificar de novo o ângulo que eu tenho entre os espelhos. Lembrando que eu posso modificar o meu observador de posição, tá? O tempo todo para analisar o que acontece com os raios de luz. Eu tô deixando ele bem na bissetriz para que vocês possam entender melhor o comportamento aí dos raios de luz, mas necessariamente ele não precisa ficar aí. Vou modificar o ângulo, que agora é 90 graus, para um outro ângulo que é bem conhecido da gente, que a gente trabalha bastante nas tabelinhas trigonométricas. Eu vou pôr aqui um ângulo de 60 graus. Quando eu coloco um ângulo de 60 graus entre os espelhos, eu não sei se está muito pequeno aí para vocês ou não, para mim acabou ficando pequenininho. Um ângulo de 60 graus entre os espelhos, o que eu tenho? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 imagens dentro do espelho, tá? Da onde vieram essas 5 imagens? Então, vamos pensar na primeira imagem.
Meço a distância do meu objeto até o espelho, sempre formando 90 graus com o espelho. Repito essa distância aqui dentro, eu consigo desenhar já a primeira imagem, ok? É como se dessa imagem tivesse vindo um raio de luz na direção do olho do observador. Então, aqui está o meu raio incidente, aqui está o meu raio refletido, minha primeira imagem. Dessa situação, eu tenho um espelho 2. O que acontece aqui com o espelho 2? Nesse espelho 2 tem uma segunda imagem. Então, eu tenho um raio de luz que sai do meu objeto, vai para o espelho 2, reflete. Esse observador está enxergando o raio refletido. De novo, eu meço a distância do meu objeto, sempre perpendicular ao espelho. Repito essa distância aqui dentro para saber aonde está a imagem, tá? Minha terceira imagem, eu desenharia essa aqui como a minha terceira imagem, mas ele chama essa aqui de imagem 3. Essa daqui também já dá para a gente imaginar onde ela está. Do meu objeto, meço essa distância aqui, ó. E ao medir essa distância, eu vou repetir essa distância aqui dentro. Tá, e como essas outras imagens todas são construídas? Vamos pensar aqui na imagem 3. Da onde vem essa imagem 3? Eu vou apagar aqui o raio 1 e vou apagar o raio 2, vou olhar só a imagem 3, ok? Eu apaguei aqui, ó. Imagine você que do meu objeto está saindo um raio de luz na direção do espelho 1. Desenhei minha reta normal. Esse raio de luz refletiu, só que agora ele não refletiu para o olho, ele refletiu na direção do espelho 2. Ao atingir o espelho 2, ele refletiu novamente, chegando no olho do observador. Então, para o observador, é como se esse raio de luz tivesse vindo aqui, ó, em linha reta. Como é que eu sei aonde está essa imagem? Medindo distâncias, ok? Então, eu vou medir uma distância da imagem 1 em linha reta até o meu espelho 2. Eu meço essa distância aqui, ó, e vou repetir essa distância aqui dentro, tá ok? Porque ela veio de uma reflexão, isso aqui é meu objeto desse espelho, tá? Então, refletiu, ó, meço essas distâncias para poder saber onde está o meu raio refletido. Tá, e a imagem 4? Da onde veio essa imagem 4? Do mesmo fato, né? Só que agora eu tenho do meu objeto vindo um raio de luz para o espelho 2, refletindo no espelho 1 e atingindo o olho do observador, ok? Então, é como se o meu objeto fosse isto aqui, ok? Que vai refletir nesse para me dar a imagem, ok? E aí, eu vou fazendo isso para todas as situações. Gente, eu já tô cansada e a aula tá ficando bem longa, né? E aí, a imagem 5, eu posso simplesmente medir essas distâncias para ter essa imagem. Então, para um ângulo de 45 graus, eu tenho todos esses raios de luz aqui, ó, pois todos, só não tenho essa tal de imagem 6, na verdade, são 5 imagens, a imagem 5 e a imagem 6 estão sobrepostas, e eu tenho aqui ângulos de 45 graus, 60, e aí eu vou variando os ângulos e vendo o número de imagens que eu tenho nesse simulador, tá? Eu vou fazendo a construção usando este simulador. No site do GeoGebra também tem um outro simulador, tá? Deixe-me ver se eu acho ele aqui para vocês. É esse aqui, ó, que também é um simulador de associação, também tá lá no site do GeoGebra. Aqui eu tenho o observador, o meu objeto é um pontinho, aqui eu tenho dois espelhos, um espelho aqui em cima, outro aqui embaixo, formando um ângulo de 180, e aí ele vai modificando aqui, arrastando, você vai modificando o ângulo de abertura e ele vai mostrando para vocês aí a construção do número de imagens. Só que ele faz essa construção mostrando apenas o raio de luz que incide perpendicular ao espelho e trabalhando aqui com prolongamentos, tá? E aí, à medida que eu vou mudando o ângulo, eu vou mudando o número de imagens que eu vejo por reflexão. Então, para um ângulo de 90 graus, eu tenho, olha, vejam que aqui tinha duas imagens, mas se o meu ângulo for certinho, um ângulo de 90 graus, eu vou ter, sempre que eu for construir, eu acho a construção mais simples se a gente fizer apenas esse raio, igual esse simulador faz, né? Então, eu sempre pego do meu objeto, meço a distância até o espelho perpendicular, repito aqui dentro,
meço a distância até o espelho sempre perpendicular, vou repetir aqui dentro, prolongo os espelhos, e aí eu meço dessa minha primeira imagem, essa distância, repito desse lado, dessa imagem eu meço essa distância, repito desse lado, isso vai ter uma imagem que se sobrepõe à imagem deste. Sempre prolonguem os espelhos. Aqui, ó, num ângulo de 45 graus, deixa eu ver se... 60, né, que foi o que eu fiz agora há pouco. Para um ângulo de 60 graus, ó, prolongo o espelho, prolongo o espelho. Então, deste objeto, eu tenho uma imagem deste lado, ok? Deste objeto, ele desenhou uma imagem deste lado aqui, tá? Essa é a minha primeira imagem. Aí, ele mediu a distância daqui até aqui, repetiu do outro lado, que é para o espelho 2, né? Repetiu aqui, ó. Aqui tá meu espelho 2. Então, ele mediu essa distância, repetiu deste lado. Mediu essa distância, repetiu deste lado. Como eu tenho prolongamento de espelhos, isso aqui é uma imagem, meço essa distância, repito desse lado, no prolongamento, tá? Meço essa distância, e aqui tá meu prolongamento, repito desse lado para ter as minhas imagens. E aí, eu vou fazendo vários e vários prolongamentos para ter aí várias e várias imagens. Até que eu tenho aquela situação onde meus espelhos formariam um ângulo entre eles de 360 graus, eles seriam espelhos paralelos, né? E aí, eu vou ter um número infinito de imagens, ok? Relação entre número de imagens formadas por reflexão dentro de um espelho. Tô voltando aqui para poder encerrar a aula, né? Existe uma relação matemática que me diz que o número de imagens no espelho é 360 graus sobre alfa menos 1. Então, se o alfa for 90 graus, se for 180 graus, 360 dividido por 180 dá 2. Tirei o meu objeto real, eu tenho apenas uma imagem dentro do espelho. Eu quero, para encerrar a aula, passar 2 videozinhos para vocês que eu peguei na internet, que são de simulação desses experimentos, tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu vou sair aqui desse modo apresentação, só para ampliar a tela, para vocês conseguirem visualizar melhor esses vídeos que eu copiei, tá ok? Então, aqui eu tenho um laboratório, né, bem simplesinho, onde o professor usou 2 espelhos, depois eu passo o outro para vocês, deixa eu passar esse aqui primeiro, tá? Ah, eu preciso que aquilo ali suma por enquanto.